Fala pessoal, boa noite, começando aqui mais uma live. Vou trazer hoje temas relacionados, como sempre, à advocacia para as startups. Eu sou Tiziano Gadelha, advogado, pai de Francisco, marido de Caroline, essas são as coisas mais importantes do currículo, e especialista em propriedade intelectual. E hoje nós vamos conversar aqui sobre os impactos da inteligência artificial para o mercado jurídico. Se você quer saber um pouco do que é ChatGPT, do que é esse tal de Midjourney, do que é a OpenAI, ou se simplesmente você quer aprender um pouquinho mais desse mercado, dessas empresas inovadoras que estão todos os dias nos jornais, cada vez de forma mais frequente, vamos bater um papinho aqui hoje. A gente não vai demorar muito, que vai ser bem interessante. Bom, pessoal, é o seguinte, eu estou cansado de responder uma pergunta, cansado não, mas frequentemente eu respondo a pergunta, que é: o que é inteligência artificial? E basicamente, assim, sem querer levar muito pro sentido literal, pro sentido conceitual, técnico, digamos assim, a gente pode falar que a inteligência artificial é a forma como as máquinas, como os algoritmos têm de se assemelharem à inteligência humana. Notem que aquela discussão de que uma máquina nunca vai pintar um quadro tão bem quanto um grande pintor, nunca vai fazer um solo de guitarra tão bem quanto o maior guitarrista do mundo, ou etc. Note que isso está ficando relativizado, mas não é apenas a relativização disso que tem acontecido. O que tem acontecido ultimamente, na realidade, é a popularização, eu gosto de dizer que chegou no asfalto, do tema inteligência artificial. Percebam o seguinte: algoritmos, que são o conjunto de comandos para um computador, um aparato tecnológico apresentar uma resposta, sempre existiram, tá? Muito antes, inclusive, de existir internet, de existir tablet, smartphone, etc. O que tem acontecido é o seguinte: os algoritmos, eles são matemáticos, tá? Eles seguem lógica. Então, quando você dá um comando, o algoritmo vai trazer uma resposta, certo? Na inteligência artificial, o que acontece é que esses algoritmos, os comandos dados a eles, são no sentido de que eles busquem se assemelhar com a naturalidade humana, tá? Quando você tem, por exemplo, meu amigo Alfredo, eu acho que está por aí, quando você tem a geração de uma comunidade, quando você, ao invés de ter um espaço de trabalho coletivo, você tem uma comunidade, você tem um grupo, um agrupamento de pessoas, você tem a interação, você tem, num ecossistema, você tem a interação humana, que você nota quando tem PNL envolvida, né, a programação neurolinguística. Algumas pessoas criticam muito isso pela artificialidade, e você tem a naturalidade por outro lado. Tem um livro muito bom do Adam Grant, já falei aqui, que é o Dar e Receber. Esse livro é fantástico, ele fala sobre isso. Ele fala que tem que ser natural a forma como você se doa, tá? E a inteligência artificial é basicamente o modo como você conversa com a máquina, como você ensina uma máquina a ela ter a naturalidade de um ser humano. Bom, quando você vai para o início, de fato, quando você vai para o contexto teórico, a inteligência artificial não conhece coisa alguma. Ela é simplesmente um conjunto de algoritmos, ou seja, de perguntas e respostas que geram um certo resultado. O que faz com que esse tema esteja tão presente é que, como eu disse, chegou no asfalto. Antes estava nos laboratórios, estava nas empresas de tecnologia. Hoje, o que tem acontecido isso está se tornando tão cotidiano, tão simples de se fazer, que está ficando muito mais parecido com o ser humano do que antes. Quando um algoritmo é executado, quando você dá uma resposta, independente da linguagem, não vou complicar o papo de hoje não. Quando você pede uma informação, você tem uma resposta.
Na inteligência artificial, principalmente por causa da linguagem neural, da rede neural, que é essa aproximação com que o ser humano faz, você tem simplesmente a busca por não parecer ser artificial, certo? Eu vi uma entrevista esses dias, até comentei isso aqui, de Pedro Bial, e eu adorei, do jornalista Pedro Bial, eu adorei uma coisa que ele falou, que foi o seguinte: ele disse que o Big Brother, esses programas de reality shows, eles têm uma coisa muito, muito curiosa, que é o seguinte: eles, em tese, eles estão ali mostrando a vida como ela é, eles estão mostrando a realidade. A questão é, para eles parecerem reais, eles têm que usar de uma grande artificialidade. Em primeiro lugar, na televisão todo mundo usa quilos de maquiagem. Você edita muita coisa, você, para fazer um programa daquele, você tem uma série de envolvimentos tecnológicos, de envolvimento de produção, etc. e tal. Então, para parecer o mais natural possível, você usa os artifícios, você usa as questões artificiais. A mesma coisa a gente pode falar aqui sobre inteligência artificial. Para ela se parecer cada dia mais natural, cada dia mais parecida com a interação humana, a gente tem que desenvolver as formas artificiais de ensiná-la a fazer isso. Muita gente também confunde com machine learning. Gente, machine learning vamos lá, desculpa, inteligência artificial é gênero da qual machine learning é espécie. Machine learning é a forma como a inteligência artificial aprende. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real, tá certo? Você tem o caso do Next Rembrandt, que foi imputaram para a inteligência artificial uma série de obras de Rembrandt, tá, o pintor, de modo a ele conhecer, a inteligência artificial conhecer toda a obra daquele artista, daquele pintor. O que aconteceu? Depois de imputarem isso por machine learning, digamos que é o contrário do download, né? O upload é quando você fornece aquelas informações para a máquina. O que aconteceu foi o seguinte: depois que a máquina conseguiu estudar tudo de Rembrandt, um abraço aí para o meu amigo Strauss, está no Web Summit. Strauss, que é uma grande autoridade em startups e propriedade intelectual, dono do Ceará. Então, quando você tem o envio de todas essas informações para uma máquina, ela passa a conseguir executar algo com base naquele substrato informacional. Então, o que aconteceu foi a inteligência artificial, que por machine learning aprendeu tudo sobre Rembrandt, desenvolveu uma nova obra. E o curioso foi o seguinte: não divulgaram isso e fizeram alguns testes. Um deles, o principal, foi o seguinte: expuseram aquela obra para um dos maiores conhecedores de Rembrandt e perguntaram: você conhece essa obra? E a resposta dele foi: nossa, essa com certeza é uma obra ainda desconhecida de Rembrandt, que agora ela tornou-se conhecida. Isso foi uma obra que não foi divulgada, etc. e tal. Tudo bem, deixaram criar o burburinho. E depois foi explicado que foi fruto da criação de inteligência artificial. Tá bom? As redes neurais que eu comentei são esse conjunto de ferramentas que se interligam de modo a não parecer que é matemático. Por exemplo, quando eu pergunto para a calculadora 2 e 2 é quanto? Ela vai me dar 4. Mas se eu perguntar isso para uma pessoa, imagina, eu chego para você e pergunto: 2 e 2 é o quê? Você pode dizer, cara, é a formação de um quarteto ou de uma quadrilha. Ou você pode dizer, não, 2 e 2 é 4. Ou 2 e 2 depende, veja, né? Isso é o ser humano. O ser humano tem uma subjetividade que a máquina jamais terá. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, nada. Só quer dizer que o ser humano tem a subjetividade e que a máquina não tem. Tiziano, mas eu ouvi falar no conceito de singularidade e diz que o homem-máquina um dia será uma coisa só e tal. Você acredita nisso? Essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Todos os dias é exagero, mas dia sim, dia também. Então, vejam, singularidade é você ter o homem e a máquina
num objeto só. Mas será que o celular não é isso? Será que o que a gente tem feito do nosso dia a dia não tem seguido a singularidade? Não sei se é preciso criar um robô, uma nova atmosfera. Acho que não. Eu tenho uns amigos que falam muito bem sobre esse tema de tecnologia, e eles criaram, Dante e Renan Ranucci, eles criaram a expressão chamada Humanware. Ao invés de hardware, de software, eles criaram Humanware, ou seja, são todas essas questões de tecnologia que estão envolvendo o ser humano. E notem que bacana, a preocupação deles é trazer o ser humano para o centro da discussão. Me parece que eles estão certos com isso, tá? Anotei aqui algumas coisas para abordar. Tá. Uma coisa importante, se você é advogado, você pergunta, tá, Tiziano, mas inteligência artificial, o que eu tenho a ver com isso, cara? Isso não é para mim. Você acha que isso é importante, Tiziano? Então, não acho que seja importante não. Se você quiser se aposentar hoje ou tiver com planejamento aí de mudar de profissão e tal, então não acho que seja tão importante para você aprender a lidar com a inteligência artificial para o meio jurídico. Mas se você quer trabalhar, se quer fazer qualquer coisa da sua vida, você não está pretendendo partir dessa para outra hoje, você tem que compreender a inteligência artificial. Isso é inegavelmente uma verdade. Pelo seguinte, não é porque eu estou dizendo, é pelo seguinte: quem é que hoje consegue trabalhar sem internet? Não tem como. Não, mas veja, eu conheço a pessoa que trabalha sem computador. Os Amish, ou sei lá, tem um judeu que guarda o sábado, e aí no sábado ele não abre o computador, não usa a internet. Aí tem gente, respeitando as individualidades de alguns grupos, algumas questões, não tem como a gente estar hoje no mercado de trabalho sem lidar com a internet. Fato, tá? É indiscutível isso. A questão é a seguinte: na advocacia, tem como você fugir da inteligência artificial? Aí você diz, cara, tem, Tiziano, porque eu uso o Google e tenho aqui meia dúzia de softwares jurídicos que são muito bons, eu não preciso de inteligência artificial, tá? E aí eu vou te dizer, esteja certo de que todo mundo que está desenvolvendo esses sistemas está desenvolvendo isso para você, está trabalhando com inteligência artificial para você, tá? Agora, o mais importante é você compreender como funciona e como você pode se beneficiar dela. Dizendo, mas eu não tenho grana para investir nisso. Tudo bem, usa uma forma gratuita. Tá? O acesso a isso, por enquanto, ainda está gratuito. Tá? Então aprenda hoje como se beneficiar disso. Eu acho que o benefício principal é o aumento da eficiência em termos quantitativos. Tá? Quando a gente fala de produtividade no trabalho, muitas pessoas dizem o seguinte: não dá, Tiziano, para usar a inteligência artificial porque na inteligência artificial ainda tem erros, ou porque o OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que é a forma mais comum de inteligência artificial, mais acessível, a OpenAI vai cobrar, ou sei lá o que. Não, veja, você tem diversas formas de acessar uma inteligência artificial, tá? A questão toda é a seguinte: para você aumentar a tua produtividade, você tem que compreender o que você deve fazer e como você deve fazer. Vou dar um exemplo. Digamos que você vai elaborar um recurso. Eu vou pesquisar jurisprudência, Tiziano. Também. Tiziano, mas eu fiquei sabendo que a inteligência artificial, essa história do ChatGPT pelo menos, está atualizado apenas até 2021. Tudo bem. E aí? Qual foi a última vez que você fez um mestrado, uma pós-graduação, um curso de reciclagem? Será que foi semana passada? Será que você está inscrito em um hoje? Não sei. Então talvez um negócio que está desatualizado de 2021 para cá não esteja tão desatualizado, tá? Então pensa comigo o seguinte, vamos lá. Você vai fazer um recurso. E aí você quer saber os prós e os contras daquele recurso. Faz o seguinte, entra lá. Eu adoro o ChatGPT, que é fornecido, é uma ferramenta paga do software que a gente usa, do aplicativo que a gente usa para o nosso chatbot. É o Chat Guru.
tá? Vou escrever aqui para quem quiser. Cadê? Chat Guru. É isso aqui, tá? Deixa eu até fixar aí depois. Não, deixa aí. Essa é uma ferramenta bem interessante para você usar chatbot no WhatsApp, tá? E eles têm uma ferramenta de inteligência artificial pelo WhatsApp. Vê que bacana. Você pergunta, eles lançaram agora a nova versão esses dias, que você pergunta falando, você grava um áudio, eles decupam esse áudio, eles transcrevem em questões escritas, e aí a máquina lida com o que está escrito, tá? E te responde. Então, imagina o seguinte, você quer aprestar um recurso, você acha que o recurso cabível é o recurso de apelação. Tudo bem, se você quer apresentar uma apelação em um determinado processo, chega lá no ChatGPT e pergunta para ele o seguinte, pergunta, ChatGPT, eu quero saber, nos últimos anos, como é que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de... Aí pergunta lá onde é que você vai entrar com esse recurso. Imagina que você tem um processo sobre tributação numa offshore, um abraço, meu amigo Ian, parabéns pelo novo escritório, viu? Tá inspirador. Você está advogando para a empresa e você precisa compreender como é que vai ser feita a tributação dela, etc. Você já sabe disso, você está com um processo judicial e você quer simplesmente comparar as decisões, comparar a evolução decisória dos últimos anos daquele tribunal. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tá? Você pergunta, diz, olha, eu quero saber como é que foram os julgamentos nos últimos anos e tal, desse tipo de recurso, nesse tipo de tribunal, me dê em estatística. Ele vai te dar. Aí você vai dizer, Tiziano, mas isso tem lá a jurimetria, tem análise preditiva, tem os softwares que fazem isso. Tem sim. Você vai comprar cada software desse, se você não precisar para uma demanda recorrente. Se você precisar, é óbvio que é interessante. Tem o Meridio da Corriere, você tem o COI da COI, inteligência jurídica. Você tem diversos softwares que te ajudam com essa proposta. Mas se você quer fazer isso de forma gratuita, ou se você quer fazer isso ainda numa linguagem preliminar, você pode ir ao ChatGPT ou uma plataforma análoga. Dependendo do que você quer, para texto, eu gosto mais do ChatGPT. Você tem também o Midjourney, que para imagens eu acho ele muito melhor e bem mais assertivo, tá? Mas eu falo sobre isso depois. Continuando na advocacia, uma forma de você aumentar a tua produtividade, você reduzir custos, é pedir o apoio dessas ferramentas, certo? Agora, como é que você pode melhorar a qualidade do teu trabalho? Por exemplo, eu vou bater esse papo aqui com vocês. Eu precisava de um roteiro. Eu tenho aqui um roteirinho me ajudando para não perder o foco e não falar aqui sobre o jogo de ontem do Sport e do Ceará. Porque se eu falar sobre isso, a gente vai entrar numa outra linha, não, tem que ter um roteiro, beleza, tá bom. A gente perguntou, Vitor foi lá e mandou lá no ChatGPT e disse, então, eu quero um roteiro para essa temática, para uma live de tantos minutos, ele mandou. Não estava 100%. É claro, que foi o que eu falei, a gente tem a objetividade da tecnologia e a subjetividade do ser humano. Então, a gente pegou esse roteiro, tratou esse roteiro, melhorou algumas questões, outras questões eles fizeram, o ChatGPT respondeu de uma forma muito melhor do que o que a gente havia previsto e estamos usando. Isso é muito interessante, gente, para isso, para esses apontamentos. Vou dar um outro exemplo. Você vai viajar. Você vai viajar, sei lá, vai passar 3, 4 dias num lugar que você não conhece ainda. Cara, tem um TripAdvisor, Tiziano. Tem, TripAdvisor é excelente. E eu recomendo bastante que você use. Mas tenta usar o ChatGPT e diz o seguinte, tô indo numa viagem de casal para celebrar 5 anos de casamento para, sei lá, Porto de Galinhas. E queria saber o que é interessante de fazer um casal aventureiro. O chat vai dizer isso, vai te dizer, olha, tem um restaurante que é bacana, que é de surfista, tem uma trilha ecológica legal, tem não sei o que, bacana, interessante. Vamos trazer isso para a advocacia? Tá bom. Você precisa fazer um material para apresentar para os teus clientes.
Conversei hoje com um amigo meu, Vinícius Caldas, um advogado bem inteligente, bem especialista nessa área de investimentos e tal. E Vinícius me mostrou a Caldas Magazine. Ele criou um material bem bacana, bem cuidado e tal, de se comunicar com os clientes dele para informar quais as importâncias e quais as novidades daquele segmento dele, daquele segmento lá no caso dele foi alguma coisa ligada a imposto para transportadoras, para a parte de logística. Então imagina que ele chega para o ChatGPT e diz, olha, viajarei e encontrarei um grupo de empresários do segmento de logística e quero saber quais são as maiores dores deles historicamente, em termos jurídicos. O ChatGPT vai lá e vai dar, o maior problema que a logística tem é com o ICMS, ou é com a questão da fronteira, ou é com sei lá o que. Beleza, te deu um roteirinho, aí você vai pegar aquilo e vai preparar um trabalho teu, tá? Nunca pense que essas ferramentas, elas são 100% autônomas. Elas não são, principalmente para o advogado, tá? Agora elas podem te ajudar muito em economizar tempo e em ganhar escala. Eu vou demonstrar isso para vocês mais adiante, agora não, para não demorar. Outra questão, você pode criar novos serviços, tá? Como eu falei, eu tive hoje com esse amigo, ele me mostrou uma revista que eles fizeram e tal. Imagina que ele queira vender essa revista. Me parece que ele não vende, ele manda só para os clientes dele. Imagina que ele faz o seguinte, ó, se eu advogo para esse tipo de cliente, eu vou pedir ao ChatGPT uma lista de onde estão as empresas de logística do estado, sei lá, de Minas Gerais. Eu vou a Minas Gerais para um determinado evento e eu quero ver se eu consigo me juntar e falar com esses empresários do setor de logística de Minas Gerais. Esteja certo que o ChatGPT vai te dar uma lista organizada sobre isso, tá? E aí, obviamente, você vai direcionar os seus esforços para fazer um bom planejamento, uma boa abordagem. Você não vai chegar lá e enviar um padrãozinho que foi feito por inteligência artificial. Isso não. Tem o ChatGPT, tem o Midjourney. O Midjourney, gente, ele é excelente para imagem, tá? Se vocês quiserem testar, chega lá e, por exemplo, aí, ó, Felipe Coutinho, advogado, um abraço, Felipe. Elon, baita marqueteiro, baita publicitário. Um abraço, Elon. Imagina que Elon vai chegar lá no Midjourney e vai dizer o seguinte, cara, preciso que você faça um esboço de uma imagem realista de um papagaio usando um capacete passeando na Faria Lima na hora do nascer do sol. E, ok, ele quer usar isso para ilustrar alguma coisa que... Cara, ele vai conseguir fazer isso. Tiziano, tem um debate importante aí sobre direitos autorais. Não tem? Tem sim. A gente vai conversar especificamente sobre isso num outro momento. Porque aí me fascina. Aí eu vou convidar vocês para a gente tomar uma cervejinha juntos, ou um vinhozinho, e aí esse papo vai se alongar um pouquinho mais, tá bom? Bom, fica até o final desse nosso papo hoje, que não vai demorar muito, mas fica até o final que eu vou mostrar para vocês uma inteligência artificial que, assim, que se vocês acham o Midjourney bacana, eu acho super bacana, mas fica aqui que eu vou mostrar um que deixa ele no chinelo, tá? Fica aí, Rogério. O Rogério entende tudo de tecnologia. Rogério, outro dia eu acompanhei pelas redes sociais que ele decidiu automatizar a casa dele inteira. Eu imagino a pobre da esposa dele, a doutora Yolanda, médica, chegando em casa e está lá tudo automatizado. Ela vai dizer, rapaz, eu estou sendo fiscalizada aqui. Então aguenta aí só mais uns minutinhos que a gente vai apresentar isso. Mas bom, vamos lá. Uma outra pergunta muito frequente, gente, no meio da advocacia é o seguinte, se eu não usar a inteligência artificial, o que acontece? Veja, de cara, sem dúvida alguma, você vai perder competitividade. É aquela história, não tem problema você não usar. A questão é que a tua concorrência vai usar. Então eles vão ganhar competitividade e você não. Pensa no seguinte, imagina que você quer fazer um material de divulgação, tá? Aí, por exemplo, Felipe Luque, dono de uma das maiores agências de turismo do país. Imagina que Felipe quer montar um material novo
E em julho, por exemplo, eu vou viajar pela agência dele, pela Look Turismo. E aí eu falo para ele o seguinte: Filipão, ó, eu quero ir para, sei lá, eu quero ir para o deserto do Atacama. O que eu faço, velho? Se Felipe todas as vezes for parar um profissional que entende bem de roteiro, de turismo, de viagem, etc. para fazer isso, ele vai precisar me cobrar. Só que se ele me cobrar, ele perdeu competitividade. O que ele pode fazer? Claro, tem estratégias comerciais que ele pode fazer o seguinte: ó, eu cobro se você não me contratar. Se você me contratar, isso é cortesia. Legal, estratégia de negócio, beleza. Mas ele deve usar a danada da inteligência artificial. Porque quando ele imputar isso, quando ele disser, ó, preciso de um roteiro de 7 dias em, sei lá, como eu falei, no Atacama, né? Pronto, no Atacama, para um casal com 2 filhos adolescentes, não sei o que, sei lá. Vai ter uma sugestão. Já vai ter algo esboçado. Quanto custou isso? 0, ou muito próximo de 0. Bom, mas trazendo para a área jurídica, você deve pensar no seguinte: vou dar um exemplo aqui de casa, tá? A gente lançou há poucos meses o Como Registrar Partner, o famoso CRP. Isso é o licenciamento da expertise que a gente tem há quase 9 anos. A gente atende hoje 1.500 clientes ativamente, tá? São clientes constantes. E a gente está aqui, um deles que me dá muito orgulho, Bet Nacional. Ontem estava lá fazendo propaganda na final do jogo do Sport do Ceará. Estão uma super empreitada para ver se fazem um Super Bowl agora aqui no Brasil. E bom, a gente tem esses vários clientes. Tudo bem, mas diversos parceiros advogados nossos nos mandam indicações. Ah, pessoal, registra a marca desse meu cliente, registra aí isso, não sei o quê. Verdade. Acontece que esses parceiros, eles terminam ficando no esquecimento. Perdão, é o contrário. A gente termina ficando no esquecimento desses parceiros. Porque imagine, a gente está falando de um serviço que tem um ticket baixo. A gente tem registros de marca a partir de R$ 99 por mês. A gente tem registro de marca por assinatura. Então, assim, competitividade para a gente é algo que a gente pensa todo santo dia. Então, se você chega para um parceiro e diz para ele: olha, a gente inverteu a lógica, a gente criou um sistema em que absolutamente tudo é teu, eu vou cuidar do teu back-office com o maior critério possível, com o maior cuidado possível, você vai ficar com a maior parte da remuneração e, ó, quem foi que perdeu nisso? Me parece que ninguém, não é? Então, mas as estratégias de marketing, a gente pede não só de marketing, tá? De copy, que é a escrita, a estratégia de presença digitais, como é que a gente anuncia, como é que a gente aborda, quais são os eventos para a gente participar, etc e tal. A gente pede tudo para a inteligência artificial e a gente ganha um tempo absurdo com isso, tá bom? Perda de competitividade, já falei. Sim, redução da qualidade dos serviços prestados. Entenda o seguinte: se você usar apenas a inteligência artificial e entregar aquilo para o teu cliente, vai dar merda. Eita, pô, acho que não podia falar palavrão aqui. Se você usar aquilo apenas, não vai funcionar. Aí, ó, o Rogério está falando uma coisa aqui que é verdade. Tudo que for repetitivo tem que ser automatizado. É claro, concordo contigo, Rogério. Imagina, gente, que há 20 anos a gente ficou com pena da tia que entregava o papel do estacionamento no shopping. E hoje você não quer mais nem baixar o vidro para pegar o cartãozinho. Você quer usar o Connect Card, o Sem Parar, o Tag, ou qualquer uma dessas etiquetazinhas aí que tem o levantamento lá da cancela e tal. Note que você reduz a qualidade do teu trabalho se tu vai somente para essa ferramenta tecnológica. Agora, se você usa a ferramenta de forma estratégica para atingir escala, é outro papo. Por exemplo, já experimentou na sua área de atuação você pedir para uma plataforma dessas ajuda para desenvolver um novo produto? Imagine que você é um advogado imobiliário. E aí você diz: caraca, velho, tá fogo, os cartórios estão demorando, o cliente não está querendo pagar, etc e tal, legal. Imagina você chegar pro ChatGPT lá e dizer o seguinte: ó, ChatGPT, elabora para mim um passo a passo para eu divulgar como é que deve ser a escritura de um imóvel, como é que eu devo escriturar um imóvel. E aí o ChatGPT vai te dar aquilo tudo, vai te dar praticamente um e-book. Pega e bota aquilo para vender. Bota aquilo para vender na internet por R$10, R$20, R$50, sei lá. Testa
Quanto te custou aquilo? Zero. Não, dizendo, mas eu vou ter que anunciar. Mas se você quiser anunciar, legal. Eu sou completamente favorável aos anúncios. Vai lá e anuncia. Mas quanto custou aquela criação? Zero. Ok. Agora você tem que compreender que isso é a base. Tecnologia como meio, ferramenta, não como é. Perfeito, Rogério, é isso. Quer dizer, quando a gente está falando da área jurídica, né? Se a gente está falando sobre a área tecnológica, a tecnologia está no meio e no fim, né? E tem outra coisa, gente. Embora o ser humano tenha essa questão subjetiva, na inteligência artificial você tem a questão de reduzir os erros humanos, tá? Bom, por onde começar a aprender inteligência artificial? Em primeiro lugar, nela própria. Então, descobre lá o site, vai lá open.ai, entra no ChatGPT ou outra plataforma. Eu não ganhei dinheiro do ChatGPT não, tá? Mas OpenAI, se quiser patrocinar, estamos aceitando. Passo já o Pixel, a gente faz um rolo aí. E bom, você aprende com isso. Sugestão, vá para a internet aprender com isso. E livro? Não tem muito livro sobre isso não, tem sobre o conceito. Quem quiser, me manda um direct que eu passo depois uma bibliografia para isso, tá bom? Aliás, falando em direct, se quiser seguir aqui, legal. Mas o que eu vou te pedir vai lá para o YouTube, procura o nosso canal, a gente está botando um monte de conteúdo legal lá, se inscreve e ativa lá o sininho que você vai receber esse conteúdo todo sem custo nenhum. Gente, a gente está terminando, então eu queria falar para vocês o seguinte, a inteligência artificial que eu falei no início é a Catbird, tá? Ela gera diversas imagens, não tem limite de quantidade. E o bacana é que ela melhora os prompts de como você insere lá as informações, como é que você dá lá os inputs dos seus comandos. Quem quiser outras indicações, por favor, me manda que eu vou responder com todo interesse. Para a gente finalizar, eu queria falar o seguinte, no mercado jurídico, falando do meu caso especificamente, tá? Eu não gosto de dar aqueles exemplos de que eu ouvi falar, não, é o que passa por aqui, tá? Que assim como eu fiz aqui, você ir ao ChatGPT, você ir à inteligência artificial para pedir um esboço de um roteiro, um esboço de um material, é a melhor coisa do mundo. Faça isso e você vai viciar, você nunca mais vai mudar isso. Então, para o mercado jurídico, pense que não tem nenhuma área de atuação que fique fora disso. Se você lida, por exemplo, com o direito do agronegócio, faz o seguinte, coloca lá no ChatGPT quais as maiores demandas do agronegócio no direito, quais as maiores demandas jurídicas do agronegócio. Tudo bem, aí se ele falar lá, é a instalação de sensores e não sei o que, a regulamentação disso, beleza, vai estudar isso, vai atrás disso. Gente, informação, falam que a informação é o petróleo dos tempos atuais. Eu acho que é muito mais do que isso, na verdade a informação sempre foi super importante. Pedrinho, um cheiro para você, meu amigo. A gente está encerrando aqui a live, Pedro Silveira, aniversário dele, um baita professor, super advogado, sabe tudo aí sobre privacidade e proteção de dados. Obrigado, um beijo para você, amigo, feliz aniversário. Gente, é isso, era o que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Quem tiver qualquer dúvida, quem quiser qualquer interação, qualquer sugestão de livro, de material, entre em contato comigo, eu falo para vocês. Depois eu apresento também a ferramenta do G4 Educação, que eles têm uma ferramenta super bacana de inteligência artificial. Então quem quiser, de novo, se inscreve aqui, curte aqui, segue a gente aqui no Instagram, mas o mais importante, vai lá para o YouTube, segue o nosso canal, tá no meu nome, Tiziano Gadelha, que vocês vão ganhar bastante conteúdo de forma gratuita. Beleza? Valeu! Beijo aí para todo mundo. Valeu, turma!